Começando a gravação. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E vamos embora para mais uma. Vou tirar isso aqui. E jogar a tela no ar. Ó, pessoal, não estou vendo vocês, mas em vez de ativar o micro, colocar a mãozinha, aqui é Nordeste, hein? Que no Nordeste tem o seguinte costume, Joel, né? Alan já conhece, mas o Joel não sei se conhece, que aqui a turma não pede muito por favor não, a turma vai entrando, batendo na porta e já entrando. Olá, senhor dona de casa, já vai entrando. Então fique à vontade para fazer isso aqui, tá? Mas vamos embora. Começando com mais uma. Hoje, terceiro encontro, e eu quero já alinhar com vocês o próximo, porque dia 10, a gente tem um dia 10 e tem um dia 17 para fechar os 5 encontros da mentoria. Dia 10 eu tenho o GGTI Conecta 2025 aqui em Recife. É um evento tradicional de TI e esse ano foi marcado, seria em setembro, foi antecipado para o dia 10 de julho. E aí eu só me atentei nisso na semana passada. E aí eu queria alinhar com vocês para a gente ou puxar, não vai dar para puxar o dia 9 que eu tô com um compromisso pegado, ou puxar isso para segunda, ou então a gente botar para dia 24, que a gente fica dia 17 e dia 24, para fechar logo para fechar a nossa mentoria, que aí dia 10 eu não vou poder, por causa desse evento. Mas a gente alinha logo na sequência, tá bom, pessoal? Mas vamos embora. Hoje a gente vai falar sobre qualificação estratégica, e aí muito do que a gente vai falar está atrelado diretamente ao CRM de vocês. Então o objetivo do nosso encontro hoje é falar sobre a qualificação estratégica, que a gente entende que é o filtro de quem joga para ganhar, de quem já botou o time em campo para ganhar. E aí uma coisa que a gente vai falar sobre a senioridade é que o vendedor sênior, trabalhar de forma sênior, o profissional sênior é aquele que qualifica bem, aquele que qualifica bem é o que vende menos, mas fecha muito mais. Não sei se vocês já ouviram que alguma vez, ou vocês já chegaram num ponto em que vocês cansaram de abrir muitas frentes sem fechar muitos deals. Eu não sei se já chegou, mas na minha fase já chegou muito tempo, muitas vezes. Isso todos os dias a gente está sujeito a isso, de a gente ter um pipeline muito cheio e pouco close out, e pouco fechamento. Não sei se já passaram por isso. Passaram por isso em algum momento, pessoal? Com certeza. Então estamos no mesmo barco. Então chega uma fase da vida que é quando chega essa fase você não entenda que você está mal. Não entenda que você está mal. Essa fase é a fase da inquietação de ver tantas aberturas e pouco fechamento. Na verdade, essa inquietação já é um bom sinal. É um sinal de que você já não é mais júnior nem pleno. É um sinal de que você já está incomodado porque a sua carreira já pede que você olhe mais para o fechamento do que para as aberturas. Então, com essa inquietação, já entenda que o caminho da senioridade já existe para você. Então, um vendedor sênior que qualifica bem, ele vende menos, mas fecha muito mais. Porque o foco não é volume, é a qualidade do deal. Já chegou uma época na minha vida que eu fechei muitos deals, mas eram muitos deals que não chegavam no resultado que eu precisava. E aí a gente começa a olhar para aquele chamado Big Deal, e ele fica muito distante porque a gente está gastando muita energia nos deals transacionais do dia a dia. Então, a pergunta que não quer calar que aí vocês têm que fazer essa pergunta olhando para o CRM.
Então, se não vão fazer agora porque estão remotos, estão andando, estão dirigindo, estão fazendo qualquer outra coisa, não estão na frente do computador, depois voltem essa gravação e façam essa pergunta olhando para o CRM, né? Quantas oportunidades do seu pipeline realmente merecem estar lá, né? Quantas oportunidades do seu pipeline realmente merecem estar lá? Por quê? Porque sem a qualificação estratégica, o seu funil vira um... O objetivo é a gente ser lúdico mesmo aqui. O seu funil vira um parque de diversões para leads curiosos e um cemitério de tempo perdido. E se tem uma coisa que a gente não tem mais, é ter tempo para perder tempo. Nós não temos tempo para perder tempo. O Alan começou a conversa de hoje dizendo que assumiu alguns desafios na empresa em que está, que o fez usar pouco o prompt que ele gostou e que todos vocês gostaram de ver na semana passada. Ou seja, a gente cada vez mais está sendo sufocado pelo tempo. Então a gente não tem tempo para perder tempo. Um tempo perdido é uma hora cara da gente que foi embora. E aí... Inclusive, só contribuindo aqui, um dos trabalhos que eu estou fazendo essa semana é limpar o CRM. É tudo aquilo que eu estou vendo que está falhado, que está há 120 dias sem rodar e por N motivos, estou limando tudo. Foco no que realmente... Cortou para mim ou cortou só para mim ou... Cortou para gente? Daqui mais 20 minutos... daqui mais 20 minutos eu chego em casa, o sinal melhora. Ah, tá, perfeito, tranquilo. Mas veja, 120 dias ele mencionou, oportunidade com 120 dias, sem saber de onde vem, sem ter status atualizado, sem ter... Meu irmão, isso aí é para limar mesmo, não existe. Não existe, essa oportunidade não existe mais, alguém já vendeu e ela está constando no pipeline sem nenhum critério, então não adianta manter isso. Por que isso, gente? Porque a qualificação ela é o coração da venda complexa. Uma boa qualificação é o que vai nortear para onde vai sua oportunidade ou o que nem sequer deve entrar no seu pipeline. Numa qualificação bem feita, você já separa o que é lead, o que é só intenção, o que já está com outro, o que não é seu e o que de fato você pode gastar energia. Então o coração está na qualificação e o trabalho de hoje vai ser em cima disso. Por quê? Vender para todos. Esse é um dos lemas da qualificação. Vender para todos é vender mal. Nenhuma empresa, por mais que ela coloque no seu portfólio, nenhuma empresa que quer agradar gregos e troianos, nenhuma empresa que quer agradar gregos e troianos, ela consegue fazer tal feito. E aí chega um momento que ela precisa determinar qual é o seu público-alvo e quem é o seu parceiro-foco. A gente que trabalha na área de tecnologia sabe disso. Quem é o carro-chefe da empresa? Para quem nós vendemos? Porque a gente não vende para todo mundo, gente. A gente não vende para... Nem todas as empresas vendem para SMB. SMB tem uma linguagem. Mid-market tem uma outra linguagem. Enterprise tem uma outra linguagem. Região Sudeste tem uma. Sul tem outra, completamente diferente da Sudeste. Centro-Oeste tem outra. Norte e Nordeste tem outra linguagem. Então ninguém vende para todos. Né? Eu trabalho na empresa que quando eu tive a primeira passagem por ela tinha um lema que dizia, eu não vou dar o nome da logo aqui, mas, por exemplo, a empresa XPTO vende para quem quer comprar da empresa XPTO. Ou seja, o lema é eu vendo para quem quer comprar de mim. E quem quer comprar de mim tem que valorizar o meu pós-venda, tem que valorizar a minha customização, tem que valorizar a minha entrega, tem que valorizar isso. O meu serviço é caro, o meu produto é caro, mas o meu pós-venda é imbatível. Então ninguém
ninguém vende para todo mundo. E vender para todo mundo é vender mal. Talvez eu possa estar falando uma coisa que pode soar como incompatibilidade. Mas procure um vendedor que vende para todo mundo e veja qual o tempo que ele tem para viver. Não tem esse. E a gente já passou por isso, de vender para todo mundo, porque a gente foi olhando somente para o dinheiro e a gente vendia muito portfólio transacional. Ou seja, aquilo que é de volume. E no volume, quem chegar, compra e leva. Só que quando a gente vende assim, a gente vende mal. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo naquilo que não é rentável. E tempo gasto com lead ou oportunidade errada é tempo perdido com o cliente certo. Quantas vezes nós não perdemos tempo de nutrir um cliente certo, uma oportunidade real, porque gastamos muito tempo respondendo leads errados. E aí chega o mote do terceiro ponto, né? Quem qualifica mal, fecha pouco e improvisa muito. Né? A má qualificação dá nisso. Poucos close-outs e muito improviso. E aqui eu trago 4 erros fatais da qualificação. Quais são? Primeiro, aceitar todo mundo no pipeline. Lembre-se, você é um profissional sênior. Sua hora é cara. Você precisa escolher, você tem uma terra para plantar. Você precisa plantar as melhores sementes nas melhores terras. Na melhor terra que você tiver. Então, o primeiro erro que a gente comete, e aqui é uma coisa que eu digo que todos nós que aqui estamos, ou já cometemos, ou vamos cometer. Mas se cometer a partir de agora, a gente já comete ciente que a gente está fazendo, consciente do que está fazendo. Aceitar todo mundo no pipeline. Quem nunca, hein? Quem nunca, hein, pessoal? Segundo erro, ignorar critérios como timing, budget e autoridade. Se estamos no tempo certo, se passamos do tempo, se chegamos atrasado, se ainda tem tempo ou se chegamos cedo. Eu uso um ditado aqui com os meus colegas de trabalho, dizendo o seguinte: passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Né? O timing certo é o que todo mundo quer. Se tem budget, porque eu posso estar vendendo um sonho para alguém que não tem dinheiro para comprar. E se a pessoa que eu estou lidando tem autoridade para comprar. Terceiro erro, avançar na oportunidade com base em simpatia e não em fatos. Eu acho que ele vai comprar porque ele sorriu para mim quando eu falei com ele. Né? É fatos. A gente chegou numa época em que a gente não precisa mais temer perguntar coisas reais ao cliente. Qual o próximo passo depois dessa nossa conversa? Isso aqui de fato faz sentido para você? Esta solução que nós discutimos, esse assunto que nós conversamos na reunião, tem real sentido para você? Sim. Primeira resposta, sim ou não. Se ele disser sim, aí tem aquele fluxograma, né? Sim. Para quando? Aí você, não, para quando eu não sei. Se entre 6 meses, próximos 6 meses, próximos 3 meses, este mês, ano que vem, me dê um timing, né? Me dê um cronograma. Onde é que isso vai entrar? Isso vai entrar, você tem período de orçamento, você tem que colocar isso no orçamento para ser aprovado. Como é que é o processo? Então a gente precisa avançar as oportunidades no pipeline com base em fatos, não com base em qualquer outro critério, mas fatos. A gente não pode deixar. E como é que a gente vai saber os fatos? Perguntando. A gente não pode ter medo de perguntar, gente. E o quarto erro é medir a qualificação com achismo e não com dados. Veja, somos profissionais sêniores. Não podemos mais cometer esses 4 erros. Eu não vendo para todo mundo. Eu não posso ignorar critérios essenciais como timing, budget e autoridade. Eu não posso avançar uma oportunidade sem fatos.
Eu não posso medir uma qualificação se não for com dados. E dados reais. E como aplicar? E aí, para isso, o objetivo de hoje de trazer a qualificação é para que vocês já adotem no dia a dia de vocês. Se não adotam, Alan já me falou semana passada que a A5, a empresa que ele trabalha, e o Joel também, adotam o MEDIC, certo? O MEDIC Framework. Correto, Alan, Joel? Na verdade, quem faz isso é o próprio Alan, né? Não que a empresa faça. Né? Ah, tá. A empresa não tem. Mas uma boa resposta aí, Joel. Quem faz isso é o Alan. Ok. E aqui eu quero trazer para vocês, independente de a empresa fazer ou não, vocês precisam adotar uma metodologia de vendas, um framework de vendas para a qualificação de oportunidades, porque isso vai, no começo, dar um trabalhinho, na primeira semana, mas depois que passa, eu digo nem a primeira semana, eu digo os 21 dias, que eu aprendi que um hábito estimulado, executado por 21 dias, vira rotina. Então você vai sofrer um pouquinho no começo, quem nunca fez, mas se você aplicar os frameworks de venda na prática da sua venda diária, sua qualificação vai para outro patamar. Então, como aplicar os frameworks de qualificação na prática? E aí nós temos aí vem a pergunta: que framework ou metodologia de venda eu devo aplicar para o meu negócio? E aí o mercado está cheio de metodologias de vendas, né? Spin Selling, MAN, BAN, MEDIC, muitas outras, né? A Spin eu conheço teoricamente, mas eu já usei 3 na minha vida. MAN, que é Money, Authority e Need, ou seja, saber se o cara tem budget, autoridade para fechar e necessidade real. Depois de um tempo passei a usar a BUNCH, budget, authority, need e timing, né? Timing. E hoje eu uso a MEDIC. MEDIC é a mais completa e para vendas complexas. E aí o que eu quero deixar claro para vocês o importante não é o nome, mas sim o critério, né? O critério que você vai utilizar. Eu vou usar na nossa aplicação de hoje a MEDIC, porque se você aprender a mais complexa, o restante é muito mais fácil. Para que a MEDIC é utilizada? Para vendas que são consultivas, projetos, necessidades com clientes, trabalhar big deals, trabalhar oportunidades em clientes, projetos de complexidade relevante, que passa por várias camadas de autorização, que percorre várias camadas de decisão, que tem processos de assinatura que vai percorrer várias pessoas e que a gente precisa fazer relacionamento com muitas pessoas dentro da empresa. Porque você precisa saber o seguinte: para adotar a metodologia, o que é que nós precisamos saber para qualificar a oportunidade? Existe uma dor clara e reconhecida pelo cliente? Não, eu quero comprar porque eu quero. Isso não vende mais, pessoal. Isso não vende mais. Tem que ter uma dor clara e reconhecida. E muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho de muita pergunta, muita pesquisa com ele, perceber nas entrelinhas, para achar o mote e tocar na ferida. É isso aqui para tentar perceber a dor. Essa dor tem dono dentro da empresa e tem orçamento, né? Primeiro eu preciso saber se existe a dor. E depois de eu descobrir a dor, a necessidade real e reconhecida, eu preciso saber se essa necessidade tem um dono dentro da empresa e se tem orçamento para essa compra aí. Por exemplo, se eu consigo reduzir de uma conta que eu tenho aqui em outro projeto para investir nesse. Então, são respostas que podem vir. Por exemplo, também, eu não tenho orçamento, mas eu tenho uma dor real, eu tenho uma necessidade concreta, isso está no meu KPI do ano,
e a empresa, eu preciso submeter a autorização dos meus superiores para eles aprovarem o orçamento. É uma resposta válida também, né? Eu não tenho orçamento, mas eu tenho que submeter para aprovação. Essa submissão pode me dar uma resposta que esse orçamento vai ser feito este ano ou no próximo ano. Quem decide e quando decide? Quem é o decisor e quando ele decide. Outro critério, qual é o impacto real da solução que eu estou vendendo para o negócio do cliente? E aqui vai bater, viu? Aqui a gente vai bater cabeça, para quem não está acostumado, vai bater cabeça muito. Por quê? Porque muitas das nossas respostas para essa pergunta está atrelada à qualidade técnica da nossa solução. Ele vai comprar porque o impacto é que a solução vai ser mais intuitiva no dia a dia. Mas não é isso. A gente tem que buscar respostas para o impacto real que a minha solução vai trazer para o negócio do cliente. Por exemplo, a minha solução vai reduzir o custo total de propriedade, o tempo, vamos supor, pegar uma solução que o Alan e o Joel vendem, reduzir o tempo de chamado no Service Desk. Tá certo, qual é o impacto disso para o negócio? Qual o impacto disso? Porque se eu reduzir o custo total de propriedade do analista, que vai ficar respondendo o chamado, ele vai se dedicar a pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento está atrelado ao negócio. Então, tudo que eu tiver de vender, eu preciso saber da minha solução, qual é o impacto real que a minha solução vai trazer para o negócio do cliente. Porque se eu descobrir essa resposta, se eu tiver essa resposta, eu enxerguei que o cliente realmente precisa comprar a solução que eu vendo. Eu preciso achar essa resposta. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário, alguma consideração ou alguma dúvida que queira tirar sobre esse ponto? Não, perfeito. Posso seguir, né? Acho que é justamente daí. Tem que ter um ganho para o cliente no final, tem que ter um retorno, tem que ter uma eficiência, algo que ele ganhe dinheiro. Exatamente. Para benefício para o negócio dele. Exatamente. Que ele vai querer nos ouvir se o que a gente vende tem impacto real no negócio do cliente. Eu tenho um caso de um colega, de um amigo, que vende uma solução para negócio, um sistema, um ERP para negócio. E ele foi fazer a apresentação para VP da empresa. E nessa apresentação, a VP disse assim: olha, eu vendo das 10 carretas de morango que saem daqui da região, 8 sou eu que vendo. 8 são minhas. Você está dizendo que essa solução que você vai me vender vai fazer vender 9? Olha a pergunta da cara. Então o que você está dizendo é que se eu comprar a sua solução, eu deixo de vender somente 8 e passo a vender 9. É isso? Aí ele disse: olha, a minha resposta era um combo para eu chegar nessa resposta que você quer, eu preciso lhe dizer o que é que a minha solução vai trazer. Aí ele voltou, rapidamente botou um slide na apresentação e disse assim: ó, a minha solução vai reduzir o refaturamento, a minha solução vai reduzir o tempo de pedido parado, a minha solução vai reduzir o tempo da carreta esperando, a minha solução vai reduzir, vai otimizar, vai eliminar os faturamentos errados de nota fiscal. Aí ele começou a dizer respostas que vão fazer com que o tempo seja otimizado de tal forma que é possível que ele passe a vender mais carretas de morango do que a que ele vende hoje. Então, observa que a pergunta da VP foi uma pergunta de saia justa. Então, a gente também precisa estar preparado para isso, né? Então, qual é o impacto real que a minha solução vai trazer para ele ganhar dinheiro?
Porque no final das contas ele vai brilhar os olhos com aquilo que vai fazer ele. Duas coisas são básicas para qualquer empresário, em qualquer ramo. Redução de custo e aumento de receita. Porque são essas duas que fazem ele ter o quê? Maior lucratividade. Não tem para onde. Toda solução precisa responder esses 3 pontos. Aumento de lucratividade, redução de custos e aumento de receita. E aí chegamos no checklist da qualificação do vendedor sênior, né? Para cada oportunidade no seu CRM, você deve perguntar: o cliente entende e prioriza o problema? Sim ou não? Se sim, o fluxo é um, se não, o fluxo é outro. Existe uma agenda de decisão clara? Eu tenho acesso aos influenciadores certos? Ou estou falando com o Nina? Você sabe qual é a expressão do Nina? A gente trabalha com cadeia de influência, em que nós temos aprovadores, nós temos influenciadores, e nós temos compradores, influenciadores, executores e decisores, certo? Então, geralmente o nosso champion pode não ser um cara que decide, mas geralmente é um cara que influencia, né? E aí a gente tem que saber quem decide por ele ou não, e assim sucessivamente. Mas o Nina, pessoal, é aquele que nem influencia e nem aprova nada, mas é aquele que se mostra e aparece como um papagaio, como um pavão, botando um queixão na reunião, ligando com uma moral que parece que é o dono da empresa. Quem nunca lidou com um profissional desse nível? Levante a mão e que eu vou dizer que você é um felizardo. Quem nunca falou com aquele que toda hora tá passando a impressão que influencia e que decide, e no final das contas ele nem influencia, nem aprova nada? Então eu tenho que fazer essa pergunta. Eu estou falando com as pessoas certas, eu estou acessando a cadeia certa de decisão, e a última pergunta é: o próximo passo foi validado e tem data? Uma coisa que eu sempre usei na minha carreira foi ata de reunião. E agora, com os bots de IA que a gente tem, você nem precisa mais se preocupar em estar anotando. Basta você habilitar o bot para participar se a reunião for remota. E se a reunião for presencial, você pode conectar a internet no seu celular, ativar a transcrição do seu Teams e falar na mesa e deixar o notebook rodando lá, que vai acontecer o resumo da reunião do mesmo jeito. Então não deixe de fazer ato de reunião, não deixe de anotar e não deixe de perguntar assim: beleza, quais os próximos passos aqui, pessoal? Estou entendendo que, como vendedor, o próximo passo vai ser esse. E aí, tá certo? Tá. Então, quem vai ficar responsável por cada um desses passos? E qual data eu posso ter esse retorno de vocês? A gente não pode deixar de perguntar isso, pessoal. E aí, a gente tem isso aqui que eu falei foi para oportunidades novas. Oi, pode falar. Quando você fala que pode falar, ainda tem quais são as prioridades, né? Exato, com certeza. E às vezes a gente tira mais de uma oportunidade, sim. Qual é a prioridade aqui? Exatamente, Ciro, bem lembrado. Numa reunião você pode levantar trocentas oportunidades. Qual é o foco principal aqui? Quem você vai gastar? Qual você vai gastar energia? O que é que vem primeiro? E aí, com certeza. Que eu sempre faço isso. Tiro a prioridade e depois ainda saio perguntando assim, quem é que fica com cada uma dessas aqui? Porque quando a empresa é grande, não é um cara só que vai fazer aquilo tudo. Então, quem é de sua equipe que está responsável disso? Eu já pego logo o nome e o e-mail para você já ir na pessoa certa. Porque às vezes fica tudo lá, você pensa que é um cara só e não é. São várias pessoas ali por trás. Exatamente. Então, eu sempre pego quem fica responsável por cada área e a prioridade de cada uma. Pronto. Aí sai lindo a ata.
E quando a gente fala aí de diversas soluções, muitas vezes o cliente já tem alguma solução contratada. Se ele tem aquela solução contratada, tem uma vigência, tem um aniversário. Exato. Então, já aconteceu comigo várias vezes de sair de uma reunião sabendo que o aniversário do contrato é em novembro e eu ponho um gatilho no meu Outlook para me lembrar ali em, sei lá, setembro, para conseguir negociar durante 1, 2 meses para fechar no Entendi. aniversário do contrato. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. É exatamente isso, pessoal. É isso que a gente já tem que fazer sempre, porque não podemos perder tempo. Essa é a mensagem. Ó, como corrigir então oportunidades que já estão abertas, já estão no meu pipeline, que eu preciso fazer esse tipo de trabalho para não jogar fora também, porque eu posso estar com um problema de qualificação, mas ao mesmo tempo também eu posso estar com um problema de filtro, e aí eu tenho uma oportunidade real que está aberta há muito tempo, mas que faltou o trabalho de quem estava antes de mim. Como eu posso corrigir isso? Vai muito do que o Alan estava falando aqui, como estava fazendo. Tem que ter coragem para requalificar. Tem, não tem, tira do pipe. O que não tem, o que é real fica. O que não é sonho, tira, porque não existe, é vapor. Trabalhei numa empresa que um gestor meu no ano passado dizia que isso é vapor, ou seja, não existe. Exclua do pipeline o que não tem potencial real. Reposicione a oportunidade com nova abordagem se for necessário e troque a quantidade por profundidade. A mensagem desse ponto aqui é trocar quantidade por profundidade, né? Porque a profundidade é que gera qualidade. E aí vamos para a nossa atividade de hoje. Foi o que eu fiz, preparei para hoje a gente fazer com as nossas oportunidades. E aí eu vou precisar de um exemplo real para não deixar aqui somente na minha conversa, tá? Preparei um prompt aqui para a gente pegar um prompt de qualificação. Deixa eu só colocar aqui o chat aqui do lado. Li, enquanto você procura, eu posso falar rapidinho? Pode, deve. Com relação ao pipe, né? Que às vezes a gente tem aquela cobrança do pipe cheio, né? Então, tem gente que acaba ficando receoso. Poxa, eu vou limpar aqui meu pipe, aí vão pensar que eu não estou trabalhando, mesmo sabendo que você está se esforçando como que e tal. Só que tem muito gestor que cobra pelo número que está no pipe, né? Mas aí tem aquele negócio, você se engana que deixando aquele pipe, como a gente chama, pipe fake, né? Cheio, gorduroso lá, você tá crente abafando. Não é, porque aquele negócio, ele vai fazer aquela medida, peraí. Ele tem aqui não sei quantos milhões, ele tá vendendo quanto? 1.000? Então, como é que pode de milhões ele tá vendendo somente 1.000? Tem alguma coisa errada. Então, é melhor você fazer algo certo e deixar ele limpo e mostrar pro seu diretor, olha, eu só tenho isso aqui, mas está qualificado, então justifica o que eu tô vendendo, né? Do que você deixar lá milhões e tá vendendo pouco. Então, às vezes, tem pessoas que deixam pipe, o que a gente chama de pipe fake, crente que tá abafando e é o contrário. Só é problema ali. Exatamente. Deixa eu abrir aqui peguei aqui, pessoal. E aí eu vou precisar que vocês me deem uma oportunidade real de vocês para eu colocar aqui. Aqui eu fiz um printzinho, um prompt que você pode fazer um diagnóstico com inteligência, qualificando com a Medic e o Chat GPT. O que é que eu queria que a gente fizesse aqui? Escolher uma oportunidade real, aí vocês vão ter que me dê uma conta aí. Alguém pode me dar uma conta aí para a gente fazer esse exercício? Uma oportunidade real de vocês. Não precisa dar o nome da empresa que vocês estão trabalhando, não. Mas a empresa, o projeto, dá o nome da empresa e a oportunidade, dá um nome fictício e a oportunidade ser real. Me dá aí para eu trabalhar em cima disso. O Alan consegue aproveitar que ele está fazendo a limpa dele? Tava pensando em colocar aquela da nossa última reunião de agora há pouco. Boa, pode ser. Ô, Linaldo, eu não tô no computador, não tô conseguindo ler. O que você precisa de informação? Preciso do nome da conta. Se você não quiser abrir para dar o nome da empresa, pode dar o nome fictício dela. Pode colocar aí laranja. Laranja SA. Segmento dela, aí tem que ser real.
Transporte. Transporte. Deixa eu só... Transporte. Que mais? Produto e solução... O produto ou solução ofertada. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Diga aí. Deixa eu só botar isso aqui como leitura para eu não perder. Solução de atendimento ao cliente. Solução de atendimento ao cliente, certo? Deixa eu só pegar aqui. Pronto, agora vai. Vamos lá. Laranja SA, transporte, solução, deixa eu editar, de atendimento ao cliente. Isso aqui é Omnichannel ou não? Sim. Vou deixar aqui só para colocar. Status atual. É uma concorrência com outra solução. Tá, mas então o status atual está em fase de apresentação de proposta, não é nem o status. Aqui, status atual, concorrência com outra solução em fase de apresentação de proposta ou não? Está em elaboração de proposta, né? Dizer assim. Fase de elaboração. Acho que é mais fácil colocar como elaboração. De proposta para apresentação / entrega até X data. Qual a data? Bota uma data, chuta aqui. Pode colocar setembro. Até setembro /25. Seu contato principal. Mandar um nome, não pode dar um nome fictício, nome e sobrenome e o cargo dele. Põe Vinícius. CIO. Sobrenome, tem sobrenome? Pereira, CIO. Acesse o chat GPT com o seguinte prompt. Vamos lá. Vou descrever. Aqui, vamos lá. Vou descrever oportunidade real do meu pipeline. Quero que você me ajude a qualificá-la usando o framework MEDIC. Me faça perguntas para que eu consiga identificar, primeiro, métricas mensuráveis de impacto, quem é o comprador econômico, quais são os critérios e o processo de decisão, quem sente a dor e quem pode ser meu campeão na conta. Após eu te passar essas informações, me ajude a avaliar se essa oportunidade está pronta para avançar ou se preciso requalificá-la. Vamos lá. Vamos lá. Métrica. Qual o problema específico da conta? Vamos lá. Pode ser uma resposta só, tá? Qual o problema específico na sua solução resolve para o cliente? Você já sabe quais são os indicadores de desempenho? Qual seria o ganho estimado caso a solução seja implementada? E o cliente reconhece esse impacto como prioritário? Aí vamos lá, resposta para 1. Qual o problema específico sua solução resolve para o cliente? Vamos lá. Acho que é certo a gente colocar como custo da solução atual é muito cara. Custo, redução de custo. De custo com a solução atual. A solução atual hoje, então, custo com a solução atual. Você tem alguma métrica de quantos percentuais ele quer reduzir? Não. Se ele pudesse, seria 100, né? Mas não pode. Então, vou botar redução do custo de solução atual em 30%. Vou botar 30% aqui. Ou... Eu ia falar isso aí. 30%, né? Aí, gestão contratual de 30%. Aí, botar, a segunda pergunta. Você já sabe quais são os indicadores de desempenho impactados com essa dor? Não, esse custo é o fluxo de caixa, né?
Ok. Falta de fluxo de caixa para investimento em outras soluções. Qual seria o ganho estimado? Pronto, redução de custo 30%. Já coloquei na primeira resposta. O cliente reconhece esse impacto como prioritário estratégico, sim ou não? Sim, com certeza. Redução de custo com a solução atual que impede o cliente de fazer novos investimentos em tecnologia e inovação. Esse projeto tem impacto direto e prioritário para o cliente neste ano. Quem é o comprador econômico? Vamos lá, você já mapeou quem é o decisor final que assina o contrato e aprova o investimento? Sim ou não? João, me corrija se eu estiver errado, mas a pessoa saiu da empresa recentemente, né? Eles estão Não, mas numa o reformulação, decisor tá né? lá. O decisor tá lá. Tá. Mas já Isso significa que mapeou. tá lá. Já. Então, o decisor final já foi mapeado. Já teve alguma reunião direta com essa pessoa? Sabe qual a melhor forma de alcançá-la? Ainda não tivemos a reunião. Ainda não tivemos a reunião com ele, mas sabemos que conversaremos assim que o projeto avançar para a fase de decisão. Essa pessoa está engajada no processo ou delegou totalmente para o time técnico? A decisora delegou. O decisor está engajado no processo, mas delegou. Tá, ele delegou para o time técnico, não foi? Isso aí. Delegou totalmente para o time técnico. Ponto. Critérios de decisão. Temos 3 perguntas para isso. O cliente compartilhou quais critérios são utilizados para escolher a solução? Técnica e preço, ele já disse qual critério que ele vai utilizar para a decisão, para escolher a solução vencedora? Acredito que técnica e preço. Ok. Atender. Eu ia falar isso aí. Tecnicamente. Atender tecnicamente com uma solução atual. E com melhor preço. Outra pergunta com relação ao critério de decisão. Esses critérios envolvem requisitos técnicos, preço, prazo, capacidade de suporte ou marca? Já colocou que sim. Sua solução se encaixa bem nesses critérios? Há algum ponto de desvantagem? Pelo que a gente conversou nessa tarde, acho que não, né? Então, acho que a gente atende Não, plenamente. Nossa solução pensando aqui, mas a gente atende sim. encaixa bem nesses critérios. Processo de decisão. Você já sabe qual é o processo completo para aprovação de compra? Exemplo, RFP, testes, jurídico, compras.
tem o processo mapeado, sim ou não? É uma conta de base da companhia, eu sou novato, acho que Mas as eu acho que vai pessoas aqui, ser acho que RP, sim. Não, vai ser então, na RFP? verdade aqui agora é a hora de mapear o processo. Depois que vencer essa, vai para quem? Aqui depois de mim, como é que vai ser? Eu vou montar uma RFP ou não? Vou só pegar a proposta, depois disso vai para o júri, vai para a minha decisora, ela aprova, depois disso vai para o jurídico, aí tem 3, 4 pessoas que vão avaliar a proposta, o contrato, depois disso vai para compras negociar, e depois disso aí todo mundo passa por fluxo de assinatura. Então você tem esse processo completo mapeado? Não, não está mapeado ainda. Tá, beleza. Mas ó, já é um to-do legal, mas eu vou colocar assim, por exemplo, é, pelo que você conhece, se você é novato na conta, mas a conta é de base. Como a solução é atual, vamos fazer uma dedução aqui como se fosse real. Por exemplo, se é uma conta de base e está com um contrato, está com uma solução concorrente, então provavelmente ele vai comparar, vai pedir uma proposta técnica e comercial e vai avaliar se tecnicamente ela está batendo com o que ele tem hoje, certo? Sim. Vai ter tempo para fazer POC ou não vai usar POC nesse processo? Eu acredito que vai ser necessário. Vai ser? Também. Sim. Ok. Processo de decisão. Eu vou botar RFP, POC, testes, apresentação de proposta, negociação em compras, validação jurídica e processo de assinatura. Qual a principal dor ou desafio que o cliente quer resolver com a solução? Reduzir seu custo com a solução, certo? O custo com a solução atual que está impactando na sua rentabilidade. Como essa dor impacta os resultados financeiros, já respondemos. O cliente reconhece essa dor de forma clara e urgente? Sim. Sim. O cliente reconhece essa dor de forma clara e urgente. Quem é o seu Champions? É o próprio Vinícius? É o cara que quer a solução? Quem é o cara que você acredita que vai ser, que quer ver sua solução implementada em vez da do concorrente? Quem é o seu xará, o seu chapa que vende sua solução lá dentro? É o Vinícius? Pode colocar como Vinícius. Tá. Já temos mapeado o nosso champion dessa oportunidade. Seu nome é Vinícius Pereira, ele é o CIO da empresa. Vinícius tem influência real no processo decisório e nós estamos ajudando-o a construir argumentos internos para justificar a contratação da nossa solução. Aí agora vamos mandar as respostas, certo? Nome da empresa, copiar, jogar aqui, desce mais um pouco, métricas, copiar esse prompt e jogar. Observa que o chat devolveu assim, ó. Vamos juntos avaliar
se você está pronto para avançar para a fase de proposta de negociação ou se precisa requalificar e fortalecer pontos frágeis antes de seguir. Se faltar alguma informação, te oriento como buscar. Aí aqui vamos lá. Eita. Que deu errado, peraí. Deixa eu atualizar aqui. Complementar com essas perguntas aqui. Deixa eu ver. Terminar de botar que eu dei o copy antes. Agora sim. Ok, excelente. A sua qualificação está muito bem encaminhada. Parabéns pelo nível de profundidade e clareza. Vamos agora avaliar cada pilar do MEDIC com base nas informações fornecidas. Vamos lá, métricas. Muito bem definido. Você já identificou uma redução de 30% nos custos, o que é significativo e estratégico, especialmente porque libera budget para novas iniciativas de inovação. Isso mostra um forte valor do negócio e está diretamente alinhado com a dor reconhecida pelo cliente. Status validado. É lógico, se você colocar tudo que for o melhor dos mundos, ele vai responder para você que está tudo lindo, né? Mas seja bastante transparente, porque você está usando isso para te ajudar a validar se as oportunidades podem ser requalificadas ou não. Agora vamos lá. Comprador econômico, economic buyer, parcialmente mapeado. Você já sabe quem é o decisor, ótimo, mas ainda não teve reunião com ele. E o mesmo delegou totalmente para o time técnico. Isso pode se tornar um ponto de risco mais à frente, especialmente na fase de negociação e fechamento. Ou seja, vocês precisam falar com ele antes de chegar, mesmo que vocês estejam trabalhando com o Vinícius, vocês precisam conversar com esse cara, ou com essa cara, né? O objetivo dessa reunião não é vender tecnicamente, mas alinhar valor de negócio e impacto nos objetivos da empresa. É uma agenda executiva aqui. É uma agenda que precisa se falar de negócio, estudar a empresa, conhecer mais sobre a empresa. Dizer, eu queria entender, estamos trabalhando num projeto aqui com o Vinícius, mas independente desse projeto, eu queria entender mais sobre o negócio da companhia para poder ver como a gente pode agregar não só neste projeto, mas com outras iniciativas que vocês estejam trazendo para impactar no seu negócio. Então, já sabe que na parte do Economic Buyer está parcialmente mapeado, precisamos avançar aqui. Critério de decisão, o Decision Criteria, está muito claro e favorável. Os critérios são objetivos. Atendimento técnico igual ou superior à solução atual com melhor custo. Você informou que sua solução atende bem esses critérios, o que é ótimo para o posicionamento competitivo. Então, sobre o D de critérios de decisão, está validado, está ok. Processo de decisão, mapeado com clareza, porque eu coloquei o melhor dos mundos aqui, ó. Eu detalhei que vai ter RFP, vai ter POC, vai ter compras, vai ter jurídico e vai ter assinatura, que é o melhor dos mundos. Se não tiver RFP, tira RFP, vai ser só apresentação de proposta. Ele vai dar um flag aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu só tirar esse. Daqui a pouco eu tiro para a gente ver como é que vai ficar aqui. Vamos para as próximas. Aí o que é que acontece? Olha a dica que ele colocou aqui, ó. Acompanhe cada fase no CRM, marcando os gates para forecast com os devidos updates e riscos. Status validado. Qual é a dor identificada? Ó, o ID Identify Pain. Ó, existe uma dor real, essa dor é urgente e é reconhecida. Então a dor é clara. Ele quer redução de custos com solução atual que está travando a inovação. Melhor ainda, o cliente reconhece a dor com urgência, o que indica forte motivação para a mudança. Nesse ponto está validado. E sobre os C de Champions? Excelente, ativo, estratégico. Você tem Vinícius como CIO, engajado e atuando como seu champion. Ele tem influência no processo, está envolvido e está construindo argumentos com a sua ajuda. Isso fortalece muito sua posição, principalmente na construção interna do business case. Status validado. Conclusão. E essa conclusão que a gente precisa para saber se a oportunidade vai manter-se no CRM ou não.
Oportunidade madura e bem qualificada para avançar. O único ponto que merece atenção estratégica, envolvimento direto com o Economic Buyer. Recomendações para os próximos passos. Forecast. Se o processo está dentro do cronograma e a proposta será entregue até setembro, sugiro deixar essa oportunidade marcada como upside ou commit at risk, até garantir a conexão com o Economic Buyer. Segundo, planeje a POC com excelência. Como ela será parte do processo decisório, garanta entregáveis que conectem o valor da solução com as métricas e dores mapeadas. Olha aí, já é um critério para a POC. Terceiro, crie um roteiro com Vinícius para apresentar ao decisor. Um documento executivo com problema atual, impacto financeiro, valor da solução e retorno esperado para facilitar essa ponte. Aí ele bota aqui, se quiser eu posso te ajudar a desenhar esse roteiro executivo. Uma página estilo business, e assim vai. Geralmente eu nem uso isso aqui, eu uso só quando eu vejo que é um negócio que ele vai colocar aqui. Quando é para mandar ele preparar documento, se for para PT, esqueça. Os que eu tento aqui sempre dá errado. Mas deixa eu pegar isso aqui do processo de RFP e dizer que não vai ter RFP para ver o que ele vai dizer. Só vai ser proposta. Deixa eu pegar aqui, critério de decisão, processo, POC, só tirar RFP, POC, apresentação, deixa eu só ver como é que ele vai devolver isso aqui. Vamos lá, métricas manteve, comprador tem um ponto de atenção, critério de decisão, processo, ponto forte, mas já não está como preciso, tá vendo? Porque tirou a RFP. Qual a diferença? Porque na RFP, os critérios é como se fosse um termo de referência de governo. Os critérios estão claros e os requisitos estão definidos para todo mundo apresentar com base na RFP. Se não tem RFP, vai ser quem tiver o melhor convencimento. E a POC vai definir quem vai vencer ou não, né? Porque a POC vai atender critério técnico. Então você tem que gastar energia na POC, levando ela para impacto no negócio. E aqui, sucessivamente, conclusão, a oportunidade está pronta para avançar com a única pendência a ser resolvida com urgência: acesso ao comprador econômico. Tá vendo? Então, esse prompt vai ajudar vocês a... Eu vou salvar isso aqui como um exemplo do Alan, para que Alan possa... Medic, atividade Medic, ChatGPT, OPP do Alan. Ô, Linaldo, uma dúvida, você já fez esse teste? Fiz, faço esse teste. Sim, fala. Se eu colocar, por exemplo, o site do cliente, sim, pedir para pesquisar aquela pesquisa informações profunda a respeito e tal, ele traz essas informações também? Traz sim. Igual da semana passada? E sim, você pode fazer um merge, você pode pegar o Medic, esse prompt do Medic e fazer um merge com o prompt da semana passada. Pega as informações dele. É o que eu pensei. Isso, faz uma mescla daqueles dois prompts. Pega o prompt da semana passada naquilo que foi informação do cliente, pega essa parte do Medic, né? E, por exemplo, e constrói. E aí você vai trazer as informações de impacto de negócio dele. E aí o que é que você pode fazer? Na parte de conta aqui, descreva a oportunidade real. A conta é aqui que você vai rebuscar as respostas daquele prompt. Você vai colocar o nome da empresa certinho, o website, o segmento dela. Aí você pode colocar ramo de atuação. Você pode incrementar essa parte do prompt aqui com o prompt da semana passada. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é, você vai acessar, você vai colocar isso aqui para o ChatGPT, vou descrever uma oportunidade real no meu pipeline. Aí ele vai preparar, você vai preparar o prompt para que ele traga justamente as perguntas sobre o Medic. Aí quando ele trouxer as perguntas, você vai começar a responder aqui dentro desse ponto 4 aqui, ó. Aí começa a preencher essa camada aqui. Quando você preencher que tiver tudo respondido, você junta
as informações da pergunta 1, copiar, mais as respostas da pergunta 4 e responde no prompt que você começou no ChatGPT com o Medic para esta oportunidade. Aí você vai trazer mais informações. E aí, quando você faz isso, aí no final você traz uma conclusão aqui, que eu coloquei aqui no Word, mas isso aqui é só para você sair. Só para você saber se você avança com nova abordagem, se você requalifica a oportunidade, ou se ela sai do funil e você deleta isso aí. Entendeu? À medida que você for ter menos informações, tem critérios. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui essa resposta. Dizer aqui, ó. Conhece a métrica sim. Comprador, decisor final está mapeado. Critério de decisão, deixa eu botar aqui, não validado. Não validado ainda. Processo de decisão. Não mapeado totalmente. Temos que apresentar proposta e é possível que devamos fazer testes da solução. Champion, mapeado, deixar só isso aqui, tirar o mapeado, a dor foi real, comprador já está, critério, processo e o champion. Então beleza, deixa eu pegar aqui, ó. E comprador não. Ó, falta crítica aqui, ó. Critérios de decisão não foram validados ainda. Isso aí representa um risco de perda para a concorrência, pois você não sabe que será valorizado na comparação. Status não identificado. Ação recomendada: converse com Vinícius, tente mapear desempenho da solução, flexibilidade, tempo de implantação, suporte, histórico de sucesso, preço, SLA. Assim você vai poder definir sua proposta com critérios reais. Processo de decisão parcialmente reconhecido. Sabe que haverá apresentação de proposta de possível teste, mas não tem clareza sobre fases do processo, responsáveis por cada etapa, datas e marcos, etapas internas. Status necessita aprofundamento. Identificação da dor, ponto forte, que eu não mexi naquilo ali. Campeão, ponto forte. Resumo da qualificação. Olha a bomba aqui, ó. Tá vendo? Diagnóstico. Essa oportunidade ainda não está pronta para avançar com segurança total. Próximos passos. Ações de requalificação, tá vendo? Então responde essa pergunta da conclusão. Essa oportunidade deve avançar com nova abordagem, ser requalificada ou sair do funil. Para ela sair do funil, olha o que eu vou colocar aqui. Vou pegar essa aqui, vou editar e vou dizer que nós não temos o champion. Não mapeado. A métrica em alerta, critério, falta total de informação, processo incompleto, identificação está pronto, campeão não mapeado. Oportunidade está pronta para avançar. Olha aqui, ele começa a montar o quadrinho. Está em fase de qualificação intermediária, ainda não está madura para avançar com segurança. Então você pode trabalhar em cima disso. Pega essas informações, coloca dentro desse framework, responde as perguntas que o ChatGPT traz e vai preenchendo aqui com respostas. Se ela vai te dar no final os status, se você mantém no funil, se você avança com uma nova abordagem, se ela é requalificada ou se ela tem que sair do funil. Em resumo, é isso, pessoal. Esse é o caminho. Vou disponibilizar isso aqui para vocês.
Já vou colocar numa pastinha que eu vou mandar o link para vocês, para facilitar. E era isso. Então, não percam tempo. Inclusive, a gente pode até falar para ele as etapas do nosso pipe, e ele também ajuda a melhor classificação. Né? Exatamente, Joel. Exatamente. É trabalhar de forma estratégica, é usar o prompt a seu favor. Usa a tecnologia ao favor. Em algum momento da nossa conversa, se você tiver a versão paga, me lembre de, na próxima oportunidade, eu mostrar para vocês. Não, eu acho que dá para mostrar agora. A gente tem um tempinho aqui, rapidinho. Olha o que eu fiz aqui no meu prompt. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Veja, eu tenho um prompt. Eu tenho aqui, ó, no ChatGPT pago, que eu tenho o Plus. Eu fiz isso aqui, ó. Eu criei esses 3 modelos mentais. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu criei o eu pastor, eu vendedor e Lili escritor, né? Deixa eu pegar o eu vendedor. O que é que eu fiz aqui? Deixa eu pegar aqui. Editar GPT. Você criou uma persona, é isso? Isso, criei uma persona. Aqui é a configuração. Olha como eu fiz. Quem é essa persona? Aí eu coloquei meus dados. Executivo, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Executivo de contas apaixonado e versátil. Eu me descrevi. Com mais de 18 anos de experiência em vendas consultivas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, interagindo e se relacionando com executivos, ajudando a principais empresas do mercado, setor corporativo e de setor público a atender suas principais necessidades de aumento de receitas e lucratividade, redução de custos, aumento de produtividade, otimização de processos e negócios, proteção contra ameaça cibernética. Agora, você resolveu escrever um livro sobre vendas consultivas, descomplicando as fases de venda do CRM, para deixar um legado para os novos profissionais que estão iniciando suas carreiras, como também para os mais experientes refletirem sobre o rumo de suas carreiras. Atualmente, aqui é você. Você está trabalhando na Newsupre, podendo ajudar os clientes a viabilizar uma infraestrutura de data center, redes de segurança unificados, inteligentes, escaláveis para viabilizar a transformação digital dos seus negócios, modernizar suas aplicações e desenvolver seus projetos de inteligência artificial. E tudo isso com segurança e como serviço. Vamos conversar sobre o tema? Meus diferenciais são facilidade para gerar e manter relacionamento com clientes e times internos, apresentação de linguagem clara e adaptativa, com validação de entendimento e alinhamento de expectativas, autoliderança e gestão 360 dos negócios. Além disso, tenho facilidade para atuar como account hunter e farmer. Aí você tem aqui, ó, aí o close. Salva aqui. Aí o que é que acontece? O que é que você quer colocar como tópicos aqui, né? Tópicos para você perguntar. E aqui é a base de conhecimento. Aqui eu subi tudo que são artigos meus, apresentações que eu desenvolvi de vendas, papel de consulta, não sei o que, artigos de vendas. Eu saio subindo os arquivos aqui, ele vai montando a base de conhecimento. Tudo que eu fizer, que eu criei de documento, tudo que tem minha linguagem pessoal, meus e-mails com linguagem pessoal, eu posso gerar um PDF e subir nessa base de conhecimento. Aí eu digo qual é o GPT que vai ser recomendado aqui, né? Aí eu boto que estou no 4.5, que é o que eu estou atual. As capacidades para pesquisar na web, Canvas, tudo que tem opção, eu marquei tudo. E aí salvei e criei. Onde tem aqui update, ele tem como você criar, né? Ele vai aparecer create. Aí você cria e aí você pode inclusive compartilhar esse modelo mental com outra pessoa que tiver esse link, tá vendo? Se você colocar ele como público, ele vai ser disponível para todo mundo.
Então, depois que eu faço isso, o que é que eu faço? Toda e qualquer perguntas ou desenvolvimento sobre vendas, elaboração de artigo, eu começo a treinar nesse GPT. Eu não venho desse Newshat aqui. Eu não uso o Newshat para isso. Foi vendas, eu venho aqui e faço uma pergunta aqui. Elabore um post para o LinkedIn com somente 2 parágrafos com base na minha experiência de vendas. Aí ele vai pesquisar na base de conhecimento e vai soltar. Ó, aqui, ó. Aqui. Isso aqui estava lá no meu modelo mental. Boa. E, Linaldo, onde você cria esse GPT aí? Essa persona? Essa persona aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Customize GPT. Aí você vai dar um nome a ele. Você vai dizer o que é que você faz. Você vai fazer aquela descrição. Você vai jogar todos os assuntos, os temas para pesquisa rápida. E você vai colocar aqui essas coisas. Depois você vai avançar e salvar. Quando você salvar, é que você vai para dentro dele e faz o upload da sua base de conhecimento. E aí faz o update. Entendi. Aí foi ali no canto direito ali, superior que você fez. Exatamente. Aí aqui a mesma coisa eu fiz para eu pastor, por exemplo. Vou pegar aqui, edite o GPT. Aqui, ó, tá vendo? Que eu já fiz uma outra linguagem. Cristão, protestante, batista, renovado, convertido desde 2 de março de 1997, com mais de 27 anos servindo a Jesus, agora já são, vai para isso. Sou casado com pai de... Aí tá vendo? Já mudou completamente a linguagem, tá vendo? Acredito piamente que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto ela é inerrante, insuficiente. Aqui eu monto todo o meu... E aqui eu jogo todos os meus artigos aqui. Ele suporta alguns. Aqui aparece alguns, mas todos que você subir ele vai guardar na base. Então se você... Aí quando eu faço qualquer pesquisa teológica, por exemplo, se eu fizer qualquer pesquisa teológica, ele não vai... Eu venho para cá e faço assim. Defina-me em um parágrafo. Vou fazer isso por de vendas também. Aí. Você é um pastor protestante batista renovado, comprometido com as escrituras desde sua conversão em março de 97. Eu crio e vou alimentando esse GPT. Todas as minhas pesquisas teológicas do mestrado que eu faço é nesse. Todas as minhas pesquisas em vendas, todos os meus assuntos, pipeline, análise de funil, tudinho eu vou nesse eu vendedor aqui. Porque eu vou treinando ele a pensar como eu penso. E aí ele me ajuda a criar na minha linguagem, na minha forma de pensar e na minha forma de falar. Se eu fosse fazer isso, como deveria ser? Usando a melhor prática. Aí você começa a usar o GPT para criar a sua persona em determinado ponto, entendeu? Entendi. Show de bola. Então todas aquelas pesquisas e esses prompts que você passou para a gente até agora, você usa no seu ID. Eu criei a minha persona com base na minha base de conhecimento, usando o GPT como alimentador e complementador. Eu uso o GPT para o que é fora, o que vai trabalhar de linguagem dos LLMs dele, mas eu uso muito a minha base de conhecimento. Perfeito. Aqui é o modelo mental de Linaldo Lima como vendedor. Subi meu livro, se você pegar, não sei se tá para perceber, deixa eu ver aqui, mas meu livro está aqui na base de conhecimento. Cadê ele? Primeiro da esquerda.
Mas ele não está aqui, ele não está aparecendo aqui, mas ele está aqui, nessa base de conhecimento aqui, porque eu subi em PDF para ele ficar aqui. Então eu uso muito do livro aqui. Então deixa eu pegar aqui e colocar aqui, ó, defina-me em peraí, aqui tem que dar update. A definição vai ser completamente diferente do que está lá no Linaldo Pastor. Uhum. Mas eu posso aqui, Linaldo, também, por exemplo, sei lá, eu trabalho com ferramentas de atendimento ao cliente. Eu posso, por exemplo, aqui fazer escrever quem é o Joel e também subir alguns materiais que falam um pouco mais dessas soluções que eu trabalho. Ele vai também usar isso para... Exatamente. Boa, legal. Defina-me em um parágrafo. Dá até para você pegar alguns documentos das ferramentas, Joel, documentos técnicos, imputar como se esse conhecimento técnico fosse seu. Exato, exatamente, o caminho é esse. Veja, se você... as pessoas têm a fase de usar o ChatGPT como Google, a fase de avanço já é usar o ChatGPT para sincronizar informações, fazer pesquisas profundas, e depois você pode treinar o GPT para pensar como você pensa. Só que você não vai fazer isso no GPT geral, porque ele não vai se adequar. Você vai criar um modelo mental, que é como se você vai criar um segundo GPT dentro do ChatGPT. Qual é a grande vantagem disso? Por que o GPT permite isso? Porque você está ajudando ele a treinar o seu modelo. Quando você cria o modelo de Alan, o modelo do Joel, o modelo do Ciro, o ChatGPT diz, pode criar, fiquem à vontade. Eu vou ter mais cabeças me ajudando a pensar aqui e a criar modelos mentais. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar teu modelo mental e vai compartilhar na base geral dele para pensar como um vendedor. Se você disser que o seu é público, você pode compartilhar o teu link, ele fica público e as pessoas começam a consultar o teu modelo mental para fazer pesquisa, e aí isso vai começar a fazer com que mais pessoas pensem feito o Alan pensa. Então, o GPT isso é lindo, porque a gente está ajudando os caras a pensar, e a gente se beneficia e eles se beneficiam mais ainda. Perfeito. Então, era isso, pessoal. Por hoje era isso. Não vamos deixar de qualificar as oportunidades e vamos trabalhar essa qualificação para melhorar, para gastar com racionalidade e estratégia aquilo que é de bem mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo. Beleza, pessoal? É isso, Leão. Boa. Valeu. Vou interromper a gravação aqui. Obrigado por tudo. E a gente que agradece. Semana que vem não vamos poder ter a nossa coisa porque eu tenho esse evento. Aí a gente adia ou para o dia 24 ou na semana de 17 a gente faz duas. Seja na segunda e na quinta, ou na terça e na quinta. Mas provavelmente eu acho que para ficar mais fluido, dadas as loucuras que a gente já tem no dia a dia, a gente puxa para o dia 24. Fechou, pessoal? Para mim funciona. É até melhor porque não é a semana do fechamento de vocês. Semana 24 é uma semana antes do fechamento. Boa. Beleza? Combinadíssimo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite para vocês. Valeu, Lili. Obrigado, Ronaldo. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.